Boa noite para vocês que estão entrando. Hoje eu estou num dia bem especial e adivinha, ó, tô do lado do professor Alfeu, a Leide entrando, o pessoal entrando. Hoje a gente vai fazer uma live, eu, o Alfeu, a Paula, a Ilana. Então o Alfeu vai entrar agora e eu vou me mover um pouquinho. Boa noite, Sérgio. A Ilana chegou. Que eu vou convidar a Ilana. Então, o tema da nossa live é super interessante hoje. A Ilana está entrando. 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 Tá repetindo o eco, Carica. Boa noite, Alfeu. Boa noite. Boa noite. Nossa, parece uma coisa de Star Wars. Então, né? Então som. tem um eco bonito aí. Pronto. Agora a gente não tem tanto eco mais. E agora, Paula, vamos lá. Paula, eu vou te convidar para você entrar também. A Paula que está no Japão. Isso. Ilana, você consegue me ver? Sim. Tá. Eu não consigo te ver, mas vamos seguir assim. Entrou a Paula. Bom dia! Oi, Paula, boa noite. Então, eu não estou vendo a Paula. Você não está vendo a Paula, né? Então. Mas eu estou aqui, salve, Ilana. Bom, Paula, boa noite. Bom dia. Prazer ver vocês aí. Estou vendo todo mundo. Estou vendo a Tárika, estou vendo a Ilana, estou vendo a Tárika, Paula. você está deitado ou está em pé? Teu celular? O meu celular está em pé. Vou te escutar, Paula. Tá bom. Ótimo. Então, já que nós conseguimos atravessar todos os desafios da tecnologia, né, que sempre existe, e essa é a vida real se apresentando, né, e eu acho que é até um tema da nossa live. Hoje eu estava escutando uma fala muito bonita da professora Paula sobre adaptabilidade. É difícil falar essa palavra. Adaptabilidade. Viu? Eu vim pensando, falei, gente, essa palavra eu vou ter que falar ela várias vezes, né? E a internet também faz esse convite, né? A gente tem que ir se ajustando, se adaptando, se organizando, né? E enfrentando. Então, eu quero desejar boa noite para vocês que estão entrando. Bom dia para a Paula, né? Então, para quem não sabe, a Paula está no Japão, né, Paula? Tô longe aqui, em outro país, noutra cultura, noutra língua. Mas boa tarde aí para todo mundo. Tá numa jornada, né, ensinando, né, Sim, e depois estou bem curiosa para saber um pouquinho do que você está fazendo, se você puder compartilhar com a gente, claro. é bem interessante. Um prazer. Então, hoje o tema da nossa live é falar um pouco sobre as transformações, né, físicas e emocionais que o Rolfing pode trazer. Então, por isso que eu tive uma conversa muito legal com o Alfeu antes e com a Ilana, né, sobre isso. E antes eu quero apresentar, né, a gente está com a Ilana, que é vice-presidente da ABR, né, Associação Brasileira do Rolfing, com o Alfeu, que é rolfista e professor de Rolfing, né, já há mais de 12 anos, né, Alfeu, que você ensina?
Ah, já, mais de 12 anos. Mais de 12 anos. Paula Matoli também, professora de Rolfing. Há quantos anos você ensina, Paula? Já nem lembro mais mais de 12 anos. Mais de 12 Não, anos. pelo Ótimo. menos uns 15, 16 anos, Isso. quase, se não Aham, mais, é, é. aham. Estamos aí faz tempo aí nessa jornada, né? Eu E aí, acho que eu vou durar. Eu fiz minha É. formação há 21 anos atrás, e os dois já foram meus professores. Vocês estão roubando aí, tá? É que o tempo passa, né? O tempo é uma coisa tão. Eu tava falando, imagina, 15 anos nada, deve ter pelo menos 19, 20 anos, é verdade. Eu tenho já mais de 30 e poucos anos de trabalho, então acho que há mais de 20 anos que eu sou instrutora de Rolfing, professora e que de uma certa forma estou ligada nessa comunidade tão bacana, né? Alfeu, estamos, né? A Estamos, Ilana sim. também, todos nós aqui. Eu fui assistente da Paula na primeira aula que ela deu. Eu fui ah, assistente dela. Tu É lembra, né, Paula? verdade, Alfeu. Lembro, Foi lembro, uma foi delícia. Eu aprendi muito muita gostoso. coisa ali. e Verdade. a parte bonita, né, de tudo isso é que quando eu olho para vocês, eu percebo que de fato o Rolfing funciona, né? Porque hoje eu estava conversando, inclusive, com o Alfeu, né, um pouquinho antes, e perguntei para ele, Alfeu, se há 25 anos atrás, antes de você começar o Rolfing, né? Ele era jornalista, né, Alfeu? Isso Você mesmo, tinha era uma... jornalista. Se o Rolfing não tivesse entrado na sua vida, se alguma coisa tivesse acontecido e você tivesse continuado a profissão de jornalista, hoje, você consegue imaginar como seria o seu corpo físico? Ah, seria muito diferente. Seria muito diferente. E com certeza eu mudei muito nesse período, né? Eu cresci muito, aprendi muita coisa. E certamente eu tenho, por exemplo, a referência de pessoas que eu fico chateado, de que foram com meus colegas, jornalistas, né? Que já foram embora, já pessoas que eram mais novas que eu foram embora. Estou com 80 anos agora, né? Essas pessoas eram, inclusive, várias delas eram mais novas que eu e foram embora. E eu acho que, em parte, tem a ver com o padrão, com o tipo de qualidade de vida que a gente leva em certos tipos de trabalho, né? Não necessariamente não é uma coisa assim que precisa acontecer, mas é o que costuma acontecer. E no meio jornalístico é um pouco assim, quer dizer, é uma vida estressante, bastante estressante, e com pouca possibilidade de você trazer, elaborar essas questões que vão aparecendo, lidar com o seu corpo. E esse é um dos motivos que eu deixei de ser jornalista, né? E hoje eu posso, com 80 anos, outras pessoas que eu conheço da minha idade, que eu fico às vezes me gabando um pouquinho com elas, porque eu estou numa posição bem melhor, muito bem, né? E tem a ver com esse trabalho, esse crescimento que eu pude passar enquanto eu recebi Rolf e também quando fui aprender a dar aula de Rolf, né? Em todos esses momentos eu tive que aprender muita coisa. E valeu a pena, valeu muito a pena, né? Excelente. Muita transformação aí. E nos dois níveis, né? Tanto no físico, no corporal, no movimento, na qualidade do movimento, mas também nessa capacidade emocional de lidar com as situações, né? Também aí eu aprendi muito. Excelente. Um exemplo, né? Então, é a prova viva. Ah, eu acho, eu sou um exemplo, sim. Isso me deixa muito contente. Eu lembro desse período todo, o que aconteceu comigo e tal, como é que eu estou hoje. Eu fico muito feliz. Excelente. E você, Paula, né? Há quantos anos atrás, né? Antes de você se tornar professora, É, como que foi essa jornada? Se o Rolfing não tivesse tocado a sua vida? eu diria que foi um fator, né? Foi um momento mesmo de transformação muito grande na minha vida. Tanto, bom, primeiro boa noite para todo mundo, né? Delícia estar aqui, estar com vocês e, né? Que coisa incrível, né? Que é
né? Uma live, a gente está falando de tantos lugares do mundo. Mas eu acho assim que a ideia mesmo de uma transformação, foi uma mudança muito grande na forma minha de viver, né? É, foi muito coerente, mas também muito enriquecedor para mim, né? Poder ter abraçado o Rolfing. Eu abraço o Rolfing já no começo dos meus 30 anos, então eu já estava um pouco mais madura, e poder perceber o potencial que tinha, né? No trabalho e também na minha vida pessoal. Foi uma mudança que foi nos dois lugares. Eu também fiz uma virada muito grande profissional, né? Legal. E eu Pessoal acho e profissional, né? sim, sim, né? Eu acho que é uma questão de, né? Eu gosto muito dessa ideia. É um modelo de saúde, né? É a gente, como o Orfeu estava falando, como todo o pensamento, todo, né, o paradigma, né, uma palavra que a gente fala tanto hoje em dia, do Rolfing, ele está voltado a esse, é um modelo de saúde, não é um modelo de correção, né? Nós não somos máquinas, né? É um modelo que a gente está olhando para as pessoas para encontrar o potencial delas, né? Uhum. E depois a gente vai falando mais, senão eu falo demais. Isso. Isso. E você, Ilana, me fala um pouquinho, como seria a sua vida hoje se você não tivesse encontrado o Rolf? Olha, se eu tivesse continuado no mercado corporativo, eu ia ser extremamente estressada, bastante desequilibrada e feliz com as minhas dores, porque eu carregava dores absurdas, sentado o dia inteiro. Eu acho que eu não teria me encontrado. Para mim foi um grande encontro ter mudado de profissão. Eu também foi aos 30, Paulo. E foi uma coisa desejada, eu sabia que eu não ia aguentar aquilo. Para mim faz mais sentido, acho que eu faço uma coisa mais significativa hoje com a minha vida do que dar dinheiro para pessoas que eu nem conhecia, né? As famosas SA, para os anônimos, eu nem sabia quem eram os acionistas da empresa. E hoje não, hoje eu dou resultado para cada pessoa que passa por aqui e eu troco, né? Porque eu cresço a cada sessão, então é um grande presente. Eu não me imagino fazendo o que eu vou fazer. Excelente, excelente. E não tem idade para começar, né, professores, né? Eu tô aqui com vocês e vejo todos, né? A gente está num momento que para mim é como se fosse um momento de aula também, né? Porque vocês estão compartilhando conhecimento. Então, uma pessoa que já é idosa, ela pode começar, por exemplo, a receber sessões de Rolfing e ela pode se beneficiar dessas sessões. Esses dias eu até conversei com a Ilana sobre isso, né? Um risco, né, que as pessoas têm com relação à queda em casa, né? Às vezes número aumentando de mortes porque a pessoa escorregou no banheiro, caiu, bateu a cabeça, né? Então, como que uma pessoa que já tem uma determinada idade, começando um processo de receber sessões de Rolfing, isso pode ajudar ela em algum momento a não evitar, mas né, a ter um pouco mais de equilíbrio? Tem alguma relação, assim, né? Vocês podem trazer um pouquinho mais de palavras Posso sobre falar isso? se quiser. Eu acho que sim. Se eu tomar o meu próprio exemplo, às vezes parece que eu estou exagerando dizer que hoje, aos 80 anos, eu sinto a qualidade do meu movimento melhor do que eu tinha quando eu era jovem. Não era... Claro, eu tive problemas na infância, etc., no meu desenvolvimento, no começo da vida e tudo mais, que, vamos dizer, me trouxeram problemas que depois eu fui trabalhando para ir resolvendo. E um dos motivos de eu procurar o Rolfing estava ligado a isso. Mas eu posso dizer com toda certeza que hoje, apesar dos 80 anos, eu tenho um movimento com melhor qualidade do que eu tinha há muito tempo atrás, né? Não sinto dores, vamos dizer, faz muitos anos que eu não sinto dores, que é muito comum nos idosos, né? Eu tenho absoluta certeza, pelo que eu fiz, pelo que eu recebi, pelo que eu vejo acontecendo com as pessoas que eu atendo, né? As pessoas que fazem o processo comigo e tal. Eu continuo aprendendo mais, crescendo, atendendo essas pessoas, e elas também crescem, elas também se transformam.
Então, pessoas que conseguem fazer um processo de Rolfing conseguem, por exemplo, ter mais capacidade de fazer o seu dia a dia com mais qualidade, com mais competência, né? E de uma maneira mais prazerosa, que isso que para mim é uma das coisas mais importantes quando a gente melhora a qualidade do movimento, né? O jeito da gente estar e fazer é prazeroso, vamos dizer assim, é mais prazeroso. E isso a gente consegue com trabalho, com pesquisa junto, né? Não é uma coisa que a gente recebe pronto no processo de Rolfing, mas o processo de Rolfing desencadeia esse interesse nessa pesquisa, dessa busca de entender como é que eu posso ser melhor, estar melhor, né? E como é que a gente se disponha a trabalhar um pouco nesse lugar, né? E só acaba trazendo um crescimento, sem dúvida nenhuma. Então, não interessa. Para a criança, o trabalho do Rolfing é legal, é bom. Às vezes é aconselhável, às vezes nem precisa tanto, mas pode ajudar também. Para o jovem também é possível. Eu acho que para o idoso é mais importante ainda, porque muito desses processos de envelhecimento vamos dizer, reduzindo a capacidade do fazer diário das pessoas. As pessoas vão diminuindo as ações delas, ou de caminhar, ou de se exercitar, ou de fazer alguma coisa assim. E, na verdade, sempre dá para recuperar. Sempre é possível recuperar e trabalhar, a partir de onde ela estiver, né? Da condição que ela estiver. Muito bom, muito bom. Quer trazer algumas palavras, Paula, sobre isso? Não, eu só posso, né, falar sim, sim, cada vez que o Alfeu fala isso, né? E, de novo, né, eu acho que hoje em dia existe um pensamento muito forte, né, na cultura corporal de que a gente tem que ser como a gente era quando a gente tinha 18 anos. Versus a gente perceber o potencial que a gente tem no aqui e agora, na idade que a gente tem. Né? E eu acho que esse processo ele é fundamental, da gente poder encontrar o corpo presente, mas o corpo presente tem um potencial incrível. Então eu brinco sempre, a gente não tem que ser como a gente era, a gente tem que descobrir a potência que tem aqui. Né? E é incrível, né? Quer dizer, de qualquer forma, nós estamos aqui, nós estamos de pé, né? As nossas células seguem vivendo, nos transformando, a gente está vivo, né? Independente da idade. Então, o que é adequado para cada idade, mas não no sentido da impotência, no sentido de encontrar a potência da idade, né? Sim. A força. Eu iria por aí. Por isso que eu digo que é um modelo de saúde. A gente está voltado para encontrar a potência, para otimizar pela fáscia, né? Pela educação do movimento, por todo esse caminho. Linda colocação, Paula. Nana, você atende idosos também, né? Atendo. E é um grande presente com o Rolf mesmo. Eu vejo algumas situações que eu acho que eu posso pontuar aqui, me lembrando de alguns casos. Então, uma pessoa que andava muito olhando para o chão e falava, mas por que você olha para baixo? Eu preciso sempre procurar buracos, porque eu posso pisar alguma coisa e cair. Falei, tá, mas se você exercitar, aí a gente brinca, né? A visão focal e a visão periférica. Então, eu estou olhando para vocês, mas eu estou sentindo o que está acontecendo aqui ao meu redor. Será que você não vai só oscilar um pouco o olho e conseguir ter um plano maior, né? Um olhar mais amplo? E, gente, isso é poder ver a pessoa, né? Eu também lembro de um professor que falava assim, se você só deixar a idade chegar e não for conduzindo para uma função, para uma ocupação, normalmente você vai ficar assim, olhando para baixo, né? Agora, se você tiver um horizonte, uma função, né, Alfeu? Você é o maior exemplo disso. Cara, você só continua fazendo para, né, seguir dando aula, né, Alfeu? Quantos alunos você encara em cada turma, né? Gente, só vai. De manhã, os alunos voltam para casa e você continua, né, antes e depois. Então, assim, o corpo responde, né? E o Rolf, ele traz essa transformação que é física, então a minha postura, ela é para alguma coisa, né? E ela é emocional, porque imagina, deve se sentir todo potente, né? Eu falei, vamos combinar. eu quase caí hoje quando a Tárika falou que você tinha 80. Nunca imaginei, né? Nunca. Então, assim,
Cara, funciona esse negócio, né? E é lógico que um corpo mais equilibrado dá um astral muito melhor, transmite um astral muito melhor. Então, é isso aí. É. Eu posso juntar uma coisinha que eu acho tão legal, né? Eu parafrasear velhos professores, assim. Eu acho que do momento que a gente nasce, a gente também lida com essa coisa fundamental que é: eu posso ficar de pé ou eu vou cair no chão, né? Então, é uma coisa tão incrível, e eu acho que com a velhice e ao longo da idade, isso é uma questão, quer dizer, a questão né, da verticalidade, da gente se sustentar, poder caminhar pela vida, né? E com a idade, isso se torna talvez até mais forte, né? Começa a aparecer o paradoxo. Em vez de eu aproveitar mais as minhas raízes aqui na Terra, parece que a gente vai ficando com medo de cair, né? Então, essa outra dimensão, né? A Ilana estava falando dessa questão da visão, de olhar, de poder, né, andar pelo mundo e se orientar, e de ter também essa estabilidade, que é alguma coisa que a gente perde, né, pela própria vida, pela cultura. A gente começa a perder essa sensação de que a primeira segurança, ela mora no corpo, né, no espaço que a gente habita. Que traz. E a questão mesmo, né, da estabilidade, né, Isso. Orfeu, e também disso que você trouxe, que é essa questão do estresse, né? Sim. Porque, de fato, né, o estresse, ele é parte da vida. Não dá pra gente viver sem estresse hoje em dia, né? Claro. Mas qual é a capacidade que eu tenho de conter e de poder estar na vida com as situações que me desafiam e ter uma organização que é a meu favor, né? Ela não me adoece, ela não me desorganiza. Eu acho que esse é um lugar muito bonito que o Rolfing vai, né? Sim. E nesse fazer estressante, vamos dizer assim, é natural, e principalmente avançando na idade, que já tem alguma perda de algumas capacidades de renovação, de recuperação e tal. Já há naturalmente um pouco dessa perda, mas ela acaba se tornando muito mais aguda, vamos dizer, na hora que o seu fazer te tira do seu bem-estar, do seu corpo, e e a gente começa a diminuir aquilo que a gente pode fazer corporalmente, vamos dizer, e passa a fazer só coisas automáticas, paradinho, sem atividade, né? Mas também o corpo precisa de algumas, a gente começa a perceber um pouco da percepção que a gente tem do próprio corpo. A gente vai abandonando isso daí, vai deixando para lá, ele vai diminuindo de capacidade de funcionar, etc., e a gente vai abandonando. E a gente vai ficando num lugar meio perdido. E não precisa. Isso pode ser recuperado. Em qualquer idade isso pode ser recuperado. Claro, você não vai ser igualzinho que você era quando era jovem. Isso é natural. Mas você pode usar melhor, alguém já falou isso, acho que foi a Paula. A gente pode recuperar essa capacidade de fazer crescer aquilo que a gente ainda tem. Sim. E que vai desaparecendo se você não fizer isso. E a gente pode recuperar e pode funcionar melhor, vamos dizer, como pessoa, né? Poder estar ativa, poder estar fazendo coisas de maneira diferente do jovem. Não tem problema, a gente tem outros recursos que a gente desenvolveu que são importantes aí nessa hora, e a gente mantém isso vivo, né? E precisa de um corpo melhorzinho para poder fazer isso. Para poder viver toda a vida que ainda tem pela frente, independente da idade que a gente tem, né? Isso. Exatamente. E algo também que eu queria trazer para vocês, né? Hoje a gente vive numa realidade onde o uso do celular, ele é, né? Eu tive uma aula com empresários e eles estavam mostrando uma foto na Coreia. Eles estão colocando a sinalização no chão, porque o número de pessoas que estão olhando para baixo no celular está aumentando e as pessoas elas estão sofrendo acidentes porque elas não olham o sinal fechado. Então, eles começaram a colocar o sinal, e até nos Estados Unidos eu já vi, eles colocam propagandas no chão, na calçada, porque a pessoa está andando,
olhando para baixo, olhando no celular, e aí ela vê na calçada a propaganda e vê na calçada o sinal abrindo e fechando, né? Então, como que para um jovem, né, o jovem, criança, adolescente, assim, enfim, qual é o impacto da postura na saúde emocional, no desenvolvimento da pessoa? Porque não é uma coisa repetitiva, né? Que você está lá e vocês já conseguem ver isso no consultório, no corpo das pessoas. Qual que é a reflexão que vocês poderiam trazer sobre esse momento que a gente está vivendo? Posso começar? Pode, claro. Sempre bom te ouvir, Paulo. Eu iria. Eu acho que essa é uma realidade que está aí. Tá tão presente que está aqui. A gente está aqui, né? Uhum. E tem pessoas que estão vendo a gente. Então, como a gente integra essa realidade na vida, né? Uhum. Então, de novo, é fácil falar o que era, o que falta, mas ok, essa é a realidade. Como é que a gente se organiza a partir disso? Sim, Né? se Então, como adapta. é que a gente, de novo, adaptabilidade, né? É. E seguramente, ou a gente fica saudosista e fala, ai meu Deus, nada é como era, ou a gente fala, ok, como é que a gente se mexe a partir de agora? Como é que a gente lida com isso, né? Qual é o corpo que eu tenho agora, Uhum. né? E como que eu posso estar no meu melhor, né? E desse jeito a gente vê que se é bom para pessoas mais idosas, para recuperar um pouco da capacidade dela de vivência, né? De poder vivenciar as coisas, né? De poder fazer as coisas, né? Para o jovem também, porque são essas coisas modernas que estão retirando um pouco da capacidade física das pessoas, né? Mas mesmo sem isso, eu acho que o jovem pode, por exemplo, conquistar, vamos dizer, um jeito de viver no corpo dele com mais prazer, com mais liberdade, com mais leveza, sem tanto estresse, etc., na própria maneira de lidar com o seu dia a dia, na própria maneira de... Né? Se tem um celular que ele precisa muito estar ali, tudo bem, mas dá para buscar formas em que aquilo não retire tanto a capacidade corporal dele, né? Não jogue fora tanta coisa e tal. Mas mesmo sem o celular, é possível, mesmo jovem, desencadear um processo de melhoria da sua capacidade de funcionar, vamos dizer assim, de um modo geral, né? E isso o Rolfing pode oferecer muito, Sim. né? Porque o Rolfing tem, vamos dizer, uma ferramenta muito importante, que é a do toque, que é de você poder ajudar a pessoa a liberar algumas partes do corpo que ficaram muito agarradinhas e o corpo acaba se construindo daquele jeito, que é assim que o corpo faz, né? As nossas fáscias, por exemplo, elas são assim o assado, ou elas se relacionam entre elas, as camadas faciais, dependendo de como a gente se movimenta, né? Se a gente se movimenta sempre se fechando, sempre olhando para o chão, a gente vai respirar muito mal, com certeza, e o corpo não vai lembrar como é que ele respirava bem depois, porque as faces, os tecidos, vamos dizer, eles se prenderam, se agruparam. É a forma que o corpo encontrou de fazer o movimento, buscando estabilização, vamos dizer, nesse agarradinho que fica. E vai ficar muito difícil ele respirar gostoso, mais solto, mais livre e tudo mais, com mais economia, por conta disso. Então, uma das ferramentas do Rolfing, que é uma das boas, que eu adoro essa ferramenta do Rolfing, que é de ajudar a pessoa, o corpo dela, a se liberar um pouquinho mais, para ele poder se expressar melhor, mais livre, mais aberto, né? Mas essa é uma das ferramentas do Rolfing, né? Porque a maneira com que ela se relaciona no dia dela e com o mundo é super importante. Se a gente não lida com isso, então seria aquela questão, você vai num massagista ou num ofício, seja lá no que for, ele te ajuda a soltar e daqui a uma semana ou duas você voltou à mesma situação anterior, certo? Porque o teu corpo aprendeu desse jeito. Ele criou programas de movimento, jeito de fazer, que é mais fácil para ele. Se ele
não tiver essa disponibilidade para olhar para isso, ele vai continuar assim e vai continuar diminuindo cada vez mais, né? Se ele pode, vamos dizer, trabalhar com essa questão de abrir e tudo mais, ele vai ter que mexer um pouco no jeito dele se relacionar no mundo, né? Como é que ele lida com as coisas, como é que ele olha para o espaço dele, como é que ele olha para a pessoa que está na frente dele, como é que ele se relaciona, como é que ele se expressa e tudo mais, né? Então, o Rolf entra nesse lugar também, que é de ajudar a gente a se perceber como a gente se relaciona. E como é que eu posso abrir isso? Como é que eu posso modificar um pouquinho isso para que eu possa ser melhor, para continuar melhor? Na relação que eu tenho, eu posso crescer um pouquinho mais ao invés de diminuir um pouquinho mais, né? Nesse lugar. Isso eu acho que é uma coisa que o Rolf traz, tem isso, e tem isso muito bem fundamentado, né? Não é uma coisa assim, aérea, esotérica, desse tipo aéreo que vai dizer que é bom para você fazer isso. Tem técnicas, tem estudos, tem leituras importantes, biomecânicas, anatômicas, fisiológicas, etc., que o Rolf tem isso, se prepara há muitos anos para ter essas ferramentas para usar, né? E como é que isso pode ajudar a pessoa a se trabalhar melhor nessa relação que ela tem, que esse é o ponto mais importante do Rolf, eu acho, que é ajudar na relação, né? Na relação, que é nesse lugar que a gente se perde, é na qualidade da relação, com o trabalho, com as outras pessoas, com isso. E como é que a gente trabalha com isso? Não dá para dizer numa live como é que a gente faz isso. Mas, com certeza, a gente tem, o rolfista, de modo geral, tem ferramentas científicas, filosóficas, fundamentações filosóficas, etc. E também a arte de fazer isso. Isso não vem pronto. Não é porque você aprendeu uma técnica que você já é um bom terapeuta corporal. É a arte que você precisa desenvolver com o tempo, é claro, com seus aprendizados, mas também com o tempo, que traz essa arte de poder lidar com a pessoa de uma maneira que ela é a protagonista, não é você que vai ensinar para ela como fazer as coisas. Mas você tem ferramentas para ajudar que ela possa se interessar por esse caminho de aprender como ela pode ser melhor. E aí a gente pode ajudar. É nesse lugar que a gente ajuda as pessoas, né, como rolfistas. Muito bom, Alfeu. Muito bom. Ilana, você quer fazer algum comentário sobre esse tema, sobre essa fala? Então, eu, na verdade, estou mais próxima das crianças, né? Meus filhos estão deixando de ser criança agora, né? Meu filho está saindo da escola esse ano, e minha filha está só com 22, e eu passei por essa mudança, né, das telas, principalmente do celular. Inclusive, eu trabalhava com o lançamento de telefonia celular, então, assim, eu acompanhei desde o começo a mudança da sociedade. E houve uma mudança gritante na infância e na adolescência. Os transtornos foram em paralelo acontecendo. E tem uma abundância hoje em dia de transtornos e também de diagnósticos mais bem feitos, eu diria, né? Porque talvez tivesse também mais. Mas realmente está acontecendo um fenômeno. Porque, vamos lá, a criança pequenininha, eu acho que sim, Paula, a gente não vai brigar contra a tecnologia, mas é assim, tudo tem um limite, né? E no Rolf a gente fala muito de limite. Se você conseguir afastar ela o máximo possível, melhor para ela, porque ela vai brincar, ela vai desenvolver a coordenação motora e vai ficar potente. Tem um momento, lá para os 7, 8 anos, que ela começa a desejar esse celular, e aí o pai vai dar com 7, com 8, com 9, 10, até 12, 13, 14 anos ele não segura mais, né? Em algum momento vai entrar. Quando vai entrar, essa criança não tem dores, essa criança está organizada. Quanto mais tarde entra, melhor a organização dela. E aí, fatalmente, ela deixa de sentar bonitinha assim, ela começa a ficar assim, e aí ela fica assim com os amigos. Então, tem um efeito emocional, óbvio, se fechando, né? E a timidez dessa época também não ajuda, né? Então, tudo isso aí vai transitando aí junto. Tem um momento que muita começa a sentir dores, e é muito cedo que eles sentem dores hoje em dia. Eu adoro receber crianças e adolescentes aqui, me cansam, mas assim, porque é só acordar. Quando tem dor, fácil. Você quer parar de ter dor? Ah, então você vai botar um anelzinho no celular, você vai olhar para cá. Normalmente não pega, mas de repente você lembra. Quando começa a doer é mais fácil, né? Infelizmente está doendo muito cedo.
Então, acho que sim, tem várias coisas que estão apontando. Este ano aqui, de 2024, as escolas finalmente estão adotando os celulares as escolas sem celulares, a proibição de celular nas escolas, né? Infelizmente não pegou a fase dos meus filhos, que eu solicitei muito, mas sim, porque nesse limite as crianças conseguem se desenvolver mais tempo. Pensa assim, que elas já ficam paradas nas escolas, tem pouca atividade física, a partir dos 7, 8 anos é pouco, né? Se ficar na tela ainda o dia inteiro, gente, é cruel. Então ela precisa transitar, seria muito bom a gente devolver o movimento para essas crianças. Então dizendo não, né, para as horas, etc., que ficam na tela, e mais sim para o movimento, colocar objetos de movimento dentro de casa, né, e começar a convidar para o movimento, porque isso ajuda, né, o amadurecimento. E, Helena, você fala uma coisa tão legal, né, que é a questão da curiosidade, né? De trazer de volta outros elementos que não, né? E é fundamental, né? Porque é perder a curiosidade por outras coisas, né? É projetar a curiosidade só na tela, né? E é muito bacana isso que você diz. E, sem dúvida, essa questão da estabilidade, eu acho que é uma das... né? O sistema facial, quer dizer, a gente poder se sustentar, né? Seja um adolescente, seja uma pessoa mais madura, né? A gente poder se sustentar, né? E sustentar aqui não é ligado ao esforço, né? À dor, como se diz, né? Não é eu estar olhando o celular e estar usando uma musculatura que não foi desenhada para isso, para me segurar, né? E aí entra a beleza do sistema facial, né? Existe uma sustentação natural e sem esforço da gente estar na vida. E, infelizmente, existe uma cultura muito forte que ela é voltada para o esforço, né? É o esforço do movimento, a gente vê, né? É a academia para a gente fortalecer a musculatura, né? De esforço, para a gente ter mais força para se sustentar, quando a gente tem dentro de nós um sistema, que é o sistema facial, que ele é feito para isso. Ele é desenhado para sustentar a gente sem esforço. E isso é uma coisa que dá para ensinar e dá, né? Tanto para o adolescente, quanto para a criança, quanto para a pessoa mais idosa. Claro, respeitadas as necessidades, os estímulos, a história de vida de cada um. Mas, quando a gente vai trabalhar no Rolfing, a gente está olhando para isso. O que é esse sistema compensatório que está inibindo, né, a possibilidade da gente ter uma sustentação sem esforço? Aonde o esforço a gente vai usar para isso, para jogar futebol, para correr, para andar, para estar com os amigos, né? Versus a gente, de repente, ir apagando o corpo, né? E se projetando na imagem do celular, né? Onde praticamente a presença do corpo ela acaba sumindo. Então, não dá para a gente obrigar as pessoas, mas dá para a gente deixar tanto o adolescente, quanto o velho, quanto, né, a pessoa de qualquer idade, de qualquer, né, relação, curiosa about isso. Como eu posso... Eu estou falando misturado aqui língua sobre isso, né? Como a gente pode estar, né, e perceber que a sustentação é algo que acontece porque eu estou bem organizada aqui no meu corpo. Né? Não é uma coisa que eu faço porque eu fiz um exercício. Exercício eu faço para ficar bonito, para me fortalecer. E eu acho que essa é uma ferramenta maravilhosa. Essa é parte da arte que a gente, né, que a gente gosta de transmitir quando a gente está ensinando, né, os princípios e o espírito do trabalho com o Excelente, excelente. Então, para vocês que estão escutando, a gente agora, né, eu faço esse convite de vocês entrarem no site da Associação Brasileira de Rolfing, é rolfing.com.br, a Ilana colocou por escrito, e lá vocês vão encontrar uma lista de rolfistas que podem atender vocês. Então, é um convite para vocês terem essa experiência, né, sentir no corpo como que vivenciar o Rolfing, né? Então, uma ponte que eu quero fazer com vocês é sobre vocês, professores, com certeza devem ter visto muitas transformações acontecendo
com os seus alunos, a partir do momento que os alunos têm a experiência no corpo, né, com o Rolfing, e depois começam essa jornada de estudo, tem uma caminhada de transformação da pessoa, do aluno, durante a jornada de estudo, né? Como que esse aluno está quando ele finaliza a formação, né? E tá naquele lugar, eu consegui. O Alfeu hoje fez uma carinha tão, assim, uau, né? Com o olho brilhando, né? Eu falei assim, Alfeu, você lembra quando você se formou? Como você se sentiu? Como você ficou, né? E tem esse brilho, né? Tem essa conquista, né? Vocês podem trazer um pouquinho desse lugar, dessa transformação e dessas belezas que vocês podem ter visto, né? Posso falar um pouquinho? Durante a formação, é uma formação rigorosa. Preciso falar que é uma formação rigorosa, que não tem nenhuma mágica. O que acontece, e acontece, tem a ver com o crescimento, a disponibilidade que o aluno acaba tendo, apoiado, né, de toda a sustentação do curso, que ele é rigoroso e poderoso no sentido do conhecimento que vai ser transmitido. Tem muito conhecimento. E grande parte desse conhecimento passa pela experiência, pela experimentação. Não é uma coisa que a gente vai aprendendo lendo livro. A gente aprende lendo algumas coisas, mas é um tipo de conhecimento esse que a gente precisa para esse tipo de coisa que nós estamos conversando aqui. É um tipo de conhecimento que eu posso vivenciar e perceber ele em mim mesmo e no meu corpo, que a gente chama de embodiment, vamos dizer assim. É uma palavra americana para tentar dizer o que é isso, né? Como é que a gente deixa isso passar pelo corpo da gente primeiro? Primeiro o corpo aprende. Depois a cabeça pode explicar, pode narrar, pode falar fazer o que ela quiser. Mas quem primeiro aprende é o corpo. E isso hoje a neurociência explica um pouco isso de maneira fácil. Quer dizer, quem primeiro saca o que está acontecendo, o que está mudando é o próprio corpo. Aqui em cima, se a gente tiver um pouco de disponibilidade, de atenção para perceber isso, aí a gente cresce mais ainda, porque a gente pode dar nomes, pode explicar, pode criar palavras novas, pode um monte de coisa, né? Mas primeiro é o corpo que aprende. Então, na nossa formação, tem uma coisa desse processo de o seu corpo precisar estar disponível para que isso aconteça, para que você vivencie essas coisas, leia, elabore, discuta, faz, acontece, mas tudo baseado numa experiência que está sendo vivida. E de outros que viveram, né? E como é que a gente reúne isso tudo, né? Então, é verdade, isso acontece. Eu, quando terminei a formação, eu comecei assim me sentindo um ignorante metido numa área no que não era minha praia, vamos dizer assim. Eu era jornalista. Eu não sabia nada de anatomia, de fisiologia, de cinesiologia, dessas coisas todas, né? E que eu precisava saber. Mas tinha muito mais coisa que eu não sabia, que era justamente essa disponibilidade de vivenciar, de passar por um processo, de se deixar incluir e ser o dono do seu processo. Não é o professor que vai ser o dono do meu processo, nem o colega. Eles vão participar, mas quem é dono do seu processo, quem cuida é você mesmo. E foi isso que aconteceu. Então, quando eu consegui completar o curso, que é super rigoroso, e para mim era muito mais, porque eu não sabia nada, eu estava no meio de pessoas que já sabiam um monte disso aí, né? Fisioterapeutas, educadoras de movimento, pessoas de vários tipos, psicólogos e tal, né? Eu não sabia nada dessas coisas. Então, quando eu consegui completar o curso, que eu recebi o meu certificado, foi uma vitória muito grande nesse sentido. Eu sabia que eu tinha passado por aquilo tudo. Eu percebia que aí eu sabia menos ainda do que eu pensava antes. Porque eu descobri quanta coisa eu precisaria ainda saber e procurar saber. Que abriu um campo muito grande. O nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso conhecimento, o conhecimento que a gente trabalha,
Ele tem um pouco isso, quer dizer, ele não se esgota na hora que você termina a formação, mas já é muito bom porque você ganha um certificado, não só pelo certificado, mas que você sabe que você já mudou, você já é outra, assim, não outra pessoa, mas assim, eu sou uma pessoa diferente da que eu era. Eu sei muito mais e já percebi que tem muito mais coisa para aprender. E que se eu for nesse caminho, eu vou aprender mesmo. Agora, se eu parar aí, eu não vou crescer mais. Pode ser que cresça, aplicando como profissional, né, que vai. Cada vez que você trabalha, você está aprendendo, como a Ilana já falou, a gente está aprendendo com aquela pessoa que a gente está trabalhando com ela. Não só naquilo que eu posso fazer por ela, mas no que ela está me trazendo e que eu estou ouvindo e estou percebendo. A gente cresce. E cresce mesmo. Vendo ela crescer, a gente cresce. E os alunos, eu terminei uma turma não faz muito tempo, da formação básica, né, que a gente chama de unidade 3, que a pessoa sai com diploma para trabalhar, já é profissional. E a quantidade de pessoas que tinham mudado muito era impressionante. E a felicidade delas, né? O contentamento delas de estar naquele lugar. Poder dizer, eu sou um golfista. Que legal. E esse é o grande diferencial, né, Alfeu? Então, esse é o grande diferencial da escola de vocês. Porque vocês oferecem um estudo que vai de um lugar profundo, né? Que tem um compromisso. E isso transforma o profissional que se forma com vocês, um profissional diferenciado no mercado. Então, todo investimento que esses alunos estão fazendo de tempo e de dinheiro, né, no estudo com vocês, vai tornar eles um profissional diferenciado no mercado. E eles vão trabalhar diretamente com as pessoas, tocando o corpo, trabalhando com as emoções, trabalhando com coisas extremamente profundas com as pessoas, né? Então, cada centavo, você percebeu que cada centavo e cada minuto que você investiu do seu tempo e valeu a pena quando você vê a transformação acontecendo nos seus clientes, quando você vê os seus alunos, você tem essa maestria de conduzir o processo, tem essa segurança de fazer, não fez algo que é pequenininho só para ter um certificado e sair dizendo, mas tem algo que é realmente ancorado no corpo e tem profundidade. Tem uma diferença, né? Muita diferença. E para a gente que trabalha com Hoffman, para mim, por exemplo, para mim é claro, isso ganhou muito mais sentido. A minha vida ganhou muito mais sentido. Porque para mim é importante poder ajudar as pessoas. Não ajudar naquele sentido de ir lá levar um prato de comida e tal. Poderia ser também. Mas é no outro sentido, é de ajudar as pessoas a crescerem. Não sou eu que faço isso por elas, né, quando eu estou trabalhando. Mas de ver que isso é possível, de ajudar a pessoa a desencadear um processo de crescimento, de mudança, né? Isso é muito gratificante. Para mim, o que mais gratifica o meu trabalho é isso, é sentir isso, ter esse tipo de retorno das pessoas, né? E eu tenho com frequência esse tipo de retorno. Muito né? bom. E tenho certeza que a Paula e a Ilana também. Paula, você quer falar um pouquinho? Não, eu acho que é isso. É um processo formativo, né? Formativo. Tudo que a palavra formativo quer dizer, né? Então, técnica a gente aprende. A gente pode ter um monte de técnica na manga, mas aprender a escutar o outro, né? Ajudar o outro a perceber a potência, né? Aprender a se relacionar é um trabalho que ele vai para uma outra ordem, né? Por isso que eu digo, ele não é da ordem do consertar, não é da ordem do se exercitar, do exercício que é fundamental, a gente precisa, mas ele está um pouquinho antes, que é de como a gente faz o que a gente faz, né? Está ali antes, de como se a gente organiza, como é que a gente parte, né? Como eu digo, de um lugar de conforto, de estabilidade, para poder depois poder fazer e aumentar a potência. Por isso que eu digo, o exercício melhora, não porque eu estou fazendo mais exercício, mas porque eu estou mais organizada. Então, eu posso, de fato, né? O meu gesto é mais claro.
A minha estrutura está mais organizada, essa, né? Em Isso, poucas palavras. Então, eu acho que é essa questão que ela tá fundamentada no jeito que a gente ensina, isso. né? Então, por isso que dá um pouquinho mais de trabalho, é um curso mais longo, mais empenhativo. Eu não acho que é para qualquer um, eu acho que é muito legal que quem escolhe chega, né? Mas eu tenho muita tranquilidade e muita alegria de dizer, nossa, o que a gente ensina está lá, né? A gente tem coisas para partilhar, né? E que continua crescendo, né? O Rolfing, ele continua se desenvolvendo, né? Eu acho que existe um constante crescer. Tantos profissionais, né? Se você olha, né, na nossa escola, quantos profissionais estão se desenvolvendo a partir do Rolfing, né? Indo buscar as coisas que eles gostam, ampliando, fazendo pesquisas. Então, é uma escola viva, né, Ilana? A gente teve aí a reunião da Associação Indiana, quantos trabalhos incríveis foram apresentados, né? Mas está ali, tem uma semente e é como a gente desenvolve. É isso aí. Ilana, você quer falar um pouquinho sobre isso? Eu não sei nem por onde começar, mas acho que eu tenho informação importante a dar. Então, assim, vou pegar o gancho do Orfeu, que falou que isso aqui não é mágica. Isso aqui não é mágica, mas parece. Então, assim, para você entrar no Rolfing, primeiro para você fazer a liberação, vamos lá. Cadeiras básicas para mim, que fui economista, Orfeu, né, jornalista, super importante. Então, é imprescindível para quem não é da área da saúde fazer uma formação mínima onde se estuda muito, né, de 6 meses. Depois, você entra na liberação miofascial, que não é qualquer liberação miofascial, é a liberação miofascial do Rolfing. Você precisa antes ter feito 3 sessões de Rolfing no mínimo, para saber se você realmente deve entrar e o que é que você vai encontrar ali, que qualidade de toque, de olhar e de escuta você vai encontrar. Ok, aí você precisa fazer durante o curso, completar, né, as 15 sessões de estrutural e de movimento. Por quê? Quando você entra, esperar um pouco, até uns meses, até começar o Rolfing. Quando você entra, você já precisa passar por um processo, já precisa ter passado por um processo antes de começar a formação. Esse processo foi muito mágico. Me desculpa, eu não sei o que aconteceu aqui, mas foi incrível, porque eu já tinha feito 10 anos de outro processo, com a mesma terapeuta, não sei o quê. Foi incrível, mas assim, eu não sei dizer de onde saí, para onde eu cheguei. No Rolfing, no começo da sessão, eu caminho, o terapeuta me olha. No final da sessão, ele mostra tudo o que mudou e como eu vou usar o meu corpo daqui para frente. Então, assim, eu sei o que mudou, eu testo aquilo a semana inteira antes da próxima sessão e eu começo a aprender o que foi que eu fiz. Então, às vezes eu peço ajuda e às vezes eu sei fazer. Olha, incrível, eu já saio com uma maletinha cheia de informações. Mas, enfim, foi muito mágico para mim diante de tudo que eu tinha experimentado. E aí você entra nessa unidade 2 que a gente fala, né, depois do cadeiras básicas da liberação miofascial, e você vai passar por um processo de ser atendido e de atender o seu colega. Então você vai passar por um segundo processo de Rolfing. Gente, esse negócio gera muita mudança. A gente está falando hoje da transformação corporal e emocional, né? Eu acho até bom que seja, porque tem um pessoal que gosta de fazer no intensivo, né? Tudo bem, às vezes é o que dá, mas assim, cara, eu fazia um período lá de 5 dias e passava 3 semanas até o próximo, eram 3 semanas elaborando, né, no meu corpo. Para então, no outro ano, no terceiro ano, entrar na unidade 3 e aí você atender o outro, né? Então, assim, quando eu começo a atender cliente, não mais aluno, aí é vida real. Então a gente sai, mesmo que você sente que você sai sem saber nada, né? A gente sai tocando e sendo tocado, e muito. Né? Então a gente toca o colega primeiro, depois a gente toca 2 clientes, e a gente vai pegando a mão. E no final das contas, eu hoje, 20 anos depois, tem essa comunidade que não para nunca, porque alguém perguntou, o Rolfing tradicional, né? Todos os Rolfistas são tradicionais, porque a gente só tem um jeito de ensinar, e é tradicional. E é o que eu falou, não tem mágica. Ele é denso, ele leva tempo, ele é um pouco custoso. Uma pessoa que quer fazer Rolfing, ela se dispõe a gastar lá, gente, eu falo de dinheiro, tá? Não tem problema. A gastar lá seus R$2.000 por mês, até tá formado, né? Ok, mas eu saio com uma profissão. E essa profissão, ela é viva e essa comunidade é viva. Então a gente mantém essa comunidade, a gente divulga os associados na comunidade para eles terem clientes, né? Porque como é que eu começo? Para começar no teu bairro, você vai dizer que você atende e você vai ter clientes. Eu tenho clientes que vêm da associação, do site, né? E também eu começo já atendendo, sabendo o que eu estou fazendo e sentindo
entendeu? Então, eu vou só responder, tá todo mundo perguntando onde encontrar. Tá escrito aí, entra no site e procura Encontro Golfista, né? E aí lá você tem, tá bom? Então, assim, quando a gente se reúne, por exemplo, na pandemia eu tive uma outra formação de golfing, porque os professores nos deram assistência durante 4 meses, 3 vezes por semana. E ali tinha 1/3 dos associados participando, 3 vezes por semana. A gente estava se organizando, criando a possibilidade de atender online, e a gente passou mais 2 anos exercendo. Uau! Mas, Ilana, só para a gente dar uma... A Paula está no Japão e ela está se preparando para ir para uma aula. E eu quero aproveitar esse gancho que a gente está aqui aquecido falando sobre transformação e toda essa coisa para convidar vocês para virem experimentar tudo isso que a gente está falando, ter uma degustação aqui em São Paulo, né? A gente vai ter a arte do golfing com esses 2 professores. Vocês têm que aproveitar, gente, que a Paula vai estar aqui em São Paulo, pegar essa mulher aqui em São Paulo, aproveitar o Alfeu, que tem tantos anos de experiência ensinando, vivendo, praticando, né? Experimentando. E eles vão dar um workshop vivencial em São Paulo sobre a arte do golfing e é aberto para todos. Então, se você nunca fez sessão de golfing, se você, né, é de outra área, né, é jornalista, né, é terapeuta, é do SE, vem ter esse momento com a gente. Bem-vindos, serão bem-vindos. E vocês também podem entrar no site da associação e lá tem uma lista completa de profissionais que podem atender vocês. E também tem toda a programação de data, vocês podem me inscrever no privado e eu passo as informações para vocês com relação à arte do golfing também. E eu estarei aqui, né? Com certeza, né? Mergulhada de cabeça. Me lembra quando que é? Agora em novembro? A arte do golfing agora em novembro, né? Você tem a data exata? Pessoal. Tem. Tá no meu celular. Tem mas está no meu celular. Sim, mas tá aí no celular. Desculpa. Pessoal, eu tenho a impressão que é na última semana de novembro agora, né? Na última semana de novembro. Errada, né? Eu estou aqui longe, estou um pouco deslocada, mas assim, dizer que são todos super bem-vindos, né, Alfeu? Claro. A ideia desse primeiro, assim, o nome A Arte, ele vem porque a Aida Rolf, que foi quem criou o Rolfing, dizia uma coisa linda, né, que né, existe, assim, a arte no sentido da beleza, né, do tipo de olho que a gente tem que desenvolver para encontrar o outro, né, por isso que a gente gosta dessa palavra. E são todos bem-vindos, né, vai ser, né, Alfeu, um workshop experiencial para vocês experimentarem um pouquinho disso que a gente está falando, porque outra vez dá para falar, mas viver é melhor. E é isso, né? Vai ser uma noite, vai ser uma sexta-noite, a gente vai falar um pouquinho, experimentar, e sábado aí dá para descansar o domingo. E esperamos vocês lá. Quem vier vai ser uma delícia. Quem tiver curioso, é um lugar onde também dá para tirar mais as dúvidas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Delícia. Que presente. Me veio assim um lugar muito de presente da vida, né? Poder estar aqui com vocês nesse momento. Eu quero te agradecer muito, Paula, pela disponibilidade. Eu sei que você está correndo aí no Japão, né? A gente está aqui numa formação. Amanhã vamos encontrar os golfistas japoneses. Só para vocês saberem, a comunidade de golfe é uma comunidade que está aí no mundo inteiro. Então, é muito bonito também, né? A gente saber que a gente divide isso com tantas pessoas nesse planeta que tanto precisa, né, de cura. E amanhã temos um encontro e estou aqui, agora eu tenho que ir para a aula, mas eu mando um abraço grande para vocês. Super contente de poder estar aqui. Obrigada e gostoso de aula também, tá com você. Obrigada, Paula. Tchau, boa aula para querido, você, tchau. com o Pedro. Alfeu, muito obrigada. Eu vou descer aí. Ilana, obrigada também pelo tempo, disponibilidade. E todos vocês que estiveram aqui com a gente.
Obrigada pelo tempo de vocês e boa noite. Boa noite.